Mas vamos fechar os olhos? Não precisa levantar, só para eu orar inclusive por vocês. Senhor Jesus, é do teu propósito, da tua vontade que eu esteja aqui esta manhã, Senhor, para falar mais uma vez sobre esse testemunho do dia em que o Senhor me resgatou. Deus, eu te peço agora que toda dor de cabeça, todo mal-estar, todo enjoo, que algumas pessoas poderiam sentir, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que o diabo é astuto, junto com toda a sua corja, e ele está aqui, neste mundo, para roubar e destruir. Mas o Senhor está acima de tudo isso. Por isso eu te peço que os teus anjos estejam aqui, que os teus anjos estejam protegendo esse lugar, e que nada, Senhor, nenhuma manifestação demoníaca venha acontecer se não for da tua vontade. Se não for para honra e glória do teu nome. Então eu te peço, diabo e toda a sua corja, bata em retirada em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, depois de uma oração dessa a gente relaxa, né? Porque aí Deus conduz. Quando eu estava lá atrás, eu normalmente quando eu vou dar testemunho eu fico bem quietinha para deixar Deus falar. Deus estava ministrando bem ao meu coração sobre uma música que a gente cantou aqui, que é Levantai, ó portas, as vossas cabeças. É uma música que mexe demais com o meu coração, principalmente quando a gente canta com entendimento. A gente precisa cantar as músicas com entendimento, porque a gente está cantando para o Senhor, para o Espírito Santo. A gente tem que permitir que nossa alma fique em contato direto com o Senhor, e a música nos faz isso, né? Quando a gente está no mundo, a gente não fica chorando, como é aqueles arrocha, lembrando né, juventude, lembrando de pessoas que foram a sofrência, lembrando de pessoas que passaram pelas nossas vidas e sofremos e rimos. E quando a gente está ouvindo uma música que foi escrita por um irmão, extremamente inspirado pelo Espírito Santo, a gente tem que deixar também o nosso coração ser levado. E nessa música Deus fala muito comigo, porque me lembra por que eu estou aqui, por que vocês estão aqui. A obra de Jesus na cruz, não existe obra maior no mundo, não existiu e não vai existir como a obra dele. Amém. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque Deus pediu para começar falando isso hoje. Tem tudo a ver com o testemunho que eu vou cantar. Cantar, tem essa voz, né? Que eu vou contar. Porque depois de tudo que Jesus passou, e a gente pensa muitas vezes que Jesus, ali no Monte das Oliveiras, transpirava sangue porque ele ia passar pela cruz, que a gente pensa muito fisicamente, aquela dor na cruz. Mas a dor maior de Jesus foi no momento em que ele se separou de Deus, porque ele recebia os nossos pecados. Foi a maior dor dele, e esse era todo o temor de Jesus, era passar por essa hora. Porque ele e Deus eram um só. E no momento em que ele recebe todos os nossos pecados naquela cruz, Deus se afasta. E ele fala: Senhor, por que me desamparaste? E aí várias religiões falam tanta bobagem. Mas é simplesmente porque ele recebe o nosso pecado. Mas depois de tudo que Jesus passou, não só na sua caminhada, como na cruz, como depois fala que ele desceu ao inferno, tomou a chave do diabo. Mas essa música fala de algo maravilhoso e triunfal. É Jesus entrando nos céus. Levantai, ó portais, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Imagine Jesus entrando com toda a sua glória, dizendo para o Pai: eu cumpri com aquilo que o Senhor determinou. Eu cumpri. Eu passei por tudo, fui tentado em tudo e não pequei um só momento. E aqui estou, inclusive, para dizer que eu serei o advogado de todos eles lá embaixo. Ele é o nosso advogado, está lá em João. Ele intercede por nós. Por isso que todas as situações que eu passo, Deus, Jesus, o Senhor passou por isso, intercede por mim aí perante o Pai, porque o Senhor sabe o que eu estou passando. E por que eu estou falando tudo isso se eu vou contar um testemunho espiritual? Porque, por causa da obra de Jesus na cruz e sua entrada triunfal, por causa da sua encarnação na terra, eu não preciso reencarnar. E quando eu descobri isso, foi um dos dias mais alegres da minha vida. Sabe o que veio no meu coração? Eu não preciso mais fazer ensino fundamental de novo. Eu não preciso mais fazer vestibular de novo. Eu não preciso passar por faculdade de novo, fazer prova, aquele estresse todo. Senhor, que glória! Imagine, a cabecinha de uma pessoa só pensando na parte mais física, né? Mas pensei logo: gente, eu não vou precisar reencarnar de novo para passar por tudo isso. Porque o Senhor morreu na cruz
para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A gente precisa crer nisso. E quando a gente crê nisso, obras muito maiores Deus é capaz de fazer. Amém? Então, por que eu saí do Espiritismo? Por que eu me converti? O que aconteceu com a minha vida? Eu vou contar desde pequenininha das coisas que aconteceram na minha infância, mas dizer que algo me chamava muita atenção no próprio Espiritismo. Uma das coisas era por que Jesus, ele não sofreu, ele não teve outras vidas, e ele veio para a Terra e sofreu e morreu na cruz. Eu não conseguia entender a cruz. Por que eu preciso reencarnar várias vezes? Bom, a partir dessas perguntas eu fui entendendo que eu precisava reencarnar porque eu precisava ser perfeita, eu precisava chegar na perfeição de Jesus. Porque para o Espiritismo, Jesus foi a maior alma, o maior espírito, a maior pessoa que teve na Terra. Então eles têm essa visão realmente de que Jesus foi. Mas eles não conseguem entender por que houve a obra na cruz. Isso aí não tem resposta. Inclusive o Livro dos Espíritos, ele não consegue explicar isso e fala que algumas explicações ainda não nos é dado saber. Isso foi bem tirado lá de João, né, quando ele fala que algumas coisas a gente ainda não tem condição de entender, mas a obra na cruz a gente tem, está na palavra, está lá em Romanos, explica exatamente o que aconteceu na cruz. E estudando a Bíblia, eu fui estudar a Bíblia porque eu queria aplicar no Espiritismo, era a única intenção que eu tinha, era crescer mais no Espiritismo. Isso era a minha visão, meu objetivo. Eu já dava palestra no Brasil inteiro, já dava palestra lá na Mansão do Caminho, que era uma obra que eu sempre considerei e continuo considerando uma grande obra. Mas alguma coisa faltava em mim. Faltava fé, eu não tinha fé. Eu acreditava nos espíritos, eu acreditava no meu guia espiritual, que falava comigo praticamente todos os dias, eu era médium, então trabalhava muito essa visão espiritual. Mas muitas coisas eu não entendia. Eu não conseguia confiar em Deus como hoje eu confio. Eu não conseguia. Tanto que todas as palestras que eu era convidada diziam assim: você vai falar de Deus? Não, de Deus eu não falo. Eu não sei falar de Deus. Eu sei falar dos espíritos. Eu sei falar dos espíritos de luz que estão comigo. Eu sei falar do meu guia espiritual, mas de Deus eu não sei falar. Então isso aí para mim é algo que ainda é uma incógnita. E eu resolvi estudar. Meu noivo tinha se convertido e ele disse: vai começar um grupo sobre estudo da Bíblia, eu acho que você deveria ir. Exatamente o que eu estava esperando. E nesse primeiro dia Deus me resgata e eu vou contar para vocês. Mas tudo começou quando eu era muito pequenininha. Meu pai era espírita, um grande espírita, a família toda era envolvida com o espiritismo, e todo mundo já sabia que alguma coisa acontecia comigo diferente. Eu era um bebê muito perturbado. Eu chorava muito de noite. E eu entendo hoje que ali eu estava sofrendo algo espiritual. Mas, obviamente, eu não sabia explicar. Eu só consegui falar e eu tenho lembrança perfeita da minha primeira fala sobre isso. Quando eu estava no berço, e minha mãe relembra isso, que foi mais ou menos entre 2 e 3 anos, em que eu tento me comunicar com ela e dizer que alguém estava puxando meu cabelo no berço. Cuidado, mães, quando as crianças têm esses envolvimentos, de ficar vendo que as pessoas dizem: brincadeirinha com o amiguinho espiritual. Isso não existe, repreenda. A criança, ela realmente tem uma sensibilidade espiritual muito grande, como os animais também. Por quê? Porque elas não estão envolvidas com problemas, elas não estão envolvidas com o nosso mundo. Então, a sensibilidade da criança pode permitir que ela veja muito mais do que a gente. Isso é possível, sim. Assim como os animais. Então, eu tenho muita experiência com animais, e animais vendo o que eu estava vendo. Então eu percebo que existe uma sensibilidade, mas a gente precisa repreender. Não é para nenhuma criança brincar com amiguinho espiritual. Isso é o que a Globo quer incutir na nossa cabeça, né? Todo dia inventando uma história nova aí, para a gente desviar do foco. Claro, por trás da Globo a gente tem aí um grande mecanismo espiritual que faz mover esse lado de comunicação. E no Espiritismo, a gente ouvia falar muito isso, de pessoas que estavam escrevendo livros sobre influência espiritual maligna, que lá eles não chamam espiritual maligno, mas eles chamam espíritos menos desenvolvidos, né? Eles nunca usam a palavra maligno, e não só com livros, mas com música, com pintura, quadros que às vezes a gente leva para dentro da nossa casa e que foi pintado de outra maneira. Eu tive acesso a quadros
em que na frente era uma coisa e por dentro tinha uma outra pintura. Então a gente retirava e via que a pessoa que tinha pintado, ela fazia algo atrás, bem de influência espiritual. Além dos quadros psicografados, né? Que são aqueles que são pintados sob influência de um espírito que eles acreditam que seja espírito. Bom, aos 2 anos, então, eu falo para minha mãe, cutuco ela e digo que estão puxando meu cabelo. Isso foi uma noite inteira. A partir daí, tudo muda na minha vida, porque eu começo a ter contato com algo que eu não sabia explicar, mas que eu tinha muito medo, muito medo. Então, todas as vezes, todas as noites, meus pais contam, né, minha mãe agora, porque meu pai faleceu, meus pais contam que eu saía da cama e ia dormir com ele com muito medo, eu chegava tremendo, porque eu ouvia vozes, eu ouvia as pessoas me chamando, então meu nome Dila, 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 muitas vezes isso acontecia, e eu tinha muito medo e ia para dormir com eles. Várias vezes meu pai pegava, me colocava na cama e dizia, olha, não tem nada, vou ficar aqui com você, não tem bicho papão, não tem nada, mas eu ouvia as vozes, eu ouvia gente caminhando dentro de casa, a luz acendendo, a luz apagando, e aquilo me dava muito medo. Eu era uma criança extremamente medrosa com essas coisas que eu não sabia explicar, claro. Seria muito comum, né? E aí eu fui crescendo. Meu pai resolveu me levar para o centro espírita e dizer assim, olha, a menina não dorme. E um espírita que trabalhava diretamente com o Divaldo Franco, ele disse, olha, ela precisa tomar passe. Então vamos trazê-la aqui, vamos dar um passe, ela tem que ser energizada. A gente nota nela algo muito, muito, muito sensível, ela tem sensibilidade espiritual, isso é muito bom. Ela vai ser uma grande médium. E meu pai, feliz da vida, porque ele era um espírita, eu vou ter uma filha que vai ser uma grande médium. E começou a trabalhar isso comigo. Então a gente lia o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que se retira versículos da Bíblia e interpreta segundo a visão espírita. Eu achava o máximo. Hoje, como professor, inclusive, eu condeno, porque a gente nunca pode, vamos falar cientificamente, a gente nunca pode tirar uma frase de um artigo científico e daí fazer deduções. Se isso eu não faço com um artigo científico e ensino isso para meus alunos, como é que eu vou fazer isso com a Bíblia? Enorme do jeito que é, como é que eu vou tirar um versículo e fazer a interpretação? Uma das grandes interpretações que me chamava muita atenção no Evangelho segundo o Espiritismo é que diz que o Espiritismo era o Consolador prometido. Eu cresci ouvindo isso, eu pregava isso, inclusive. E várias vezes, depois que eu me converti, 2 semanas atrás, Deus veio falar isso comigo de novo, que não tem escrito nada disso lá em João 14, 26. Tem lá dizendo que o Consolador é o Espírito Santo. Agora, de onde o Espiritismo tirou? Que depois da palavra Consolador vem Espiritismo, eu não sei. Porque Espírito Santo e Espiritismo são 2 coisas completamente diferentes, né? Mas, isso eu posso fazer. Eu pego os versículos, coloco no livro e interpreto da maneira como eu quero, da maneira como eu acredito. Mas eu estou querendo dizer que os espíritas, eles estão aí para enganar? Não, de jeito nenhum. Aliás, eu tenho muitos amigos espíritas, amo demais e tenho que amar, porque assim Deus manda, eu tenho que amar o pecador, mas não o pecado. E eu preciso amar os homossexuais, eu preciso amar todas essas pessoas e esses grupos e essas tribos, se a gente quiser chamar assim, porque assim Deus nos chamou. Agora, amar o pecado é outra coisa. Eu falo isso muito com meus alunos que são homossexuais. Eu amo vocês, mas não a prática. A prática eu não compactuo. Mas eu amo vocês e eu nunca vou abrir a boca para falar mal. Eu nunca vou abrir a boca para falar mal do espírita. Até porque eu fui enganada lá. Não fui enganada pelo espiritismo. Eu fui enganada pelos espíritos, pelo mundo espiritual, porque eles conseguem fazer de um jeito que não tem como você escapar daquilo ali. Até porque é muito mais fácil acreditar no espiritismo que diz que depois que alguém morrer eu vou ter contato. Imagine que felicidade. Eu morria de felicidade porque todo mundo que morria na minha família tinha contato comigo. Eu era muito próxima da minha avó. Minha avó faleceu, eu já estava na adolescência, então vou falar um pouquinho da adolescência, porque a infância foi isso aí, perturbação total, meu pai me levando para o centro espírita, tomando passe, voltava, ouvia vozes, mas o meu período de adolescência foi pior, muito pior. Minha avó faleceu e era muito próxima, e aí eu comecei a ter contato com a avó. Minha avó aparecia como ela era e via me contar coisas que iam acontecer no futuro, inclusive coisas muito pesadas, né? Teve uma situação muito difícil na família, e eu fui a primeira a saber
que ia acontecer. Então procurei meu pai e minha mãe, contei, meu pai feliz, né? Porque eu conseguia ter contato com minha avó, manda beijos para a avó, não sei o quê, e eu fazia esse contato. Então ela aparecia e me dizia, olha, vai acontecer isso e isso, é uma coisa muito séria, se prepara a família e tal, e a gente se preparou e ia acontecer. Então, todas as informações que eu tinha, que eu contava para o meu pai e para a minha mãe, acontecia. Então, como é que não vai acreditar naquela menininha ali, adolescente de 12 anos, que tem contato com os espíritos? Tinha também uma grande prima, que ela faleceu de coração, e antes de fazer a cirurgia, eu tive a sensação que ela ia morrer, e eu falei para ela, prima, eu acho que é meu último abraço. Imagina, a mulher vai para uma cirurgia cardíaca, eu digo um negócio desse. Acho que é meu último abraço, mas eu quero te abraçar. Bom, acredita-se que vaso ruim não quebra. Eu não esqueço que eu disse para ela, que vaso ruim não quebra. Eu acredito, eu quero acreditar que você vai voltar, mas se você não voltar, tá, receba meu abraço, mande um beijo pro meu guia espiritual. Olha a viagem. Pro meu guia espiritual, tá, ela foi pro centro cirúrgico, não voltou. Uma semana depois, eu estava dormindo e vejo ela, imagina, dormindo e... meu maior medo era no momento em que eu estava dormindo, porque eu estava completamente no sono profundo e via aquela mão tocar. Então me tocou, prima, o cabelo fazer isso aqui, porque mesmo tendo esse poder, né, que a gente acreditava que seja um poder, que seja algo que Deus deu, doía muito, eu tinha muito medo, porque eu tomava muito susto. E era sempre assim, eu estava dormindo, tinha a sensação de que alguém estava olhando, abri o olho, ó lá, alguém, uma imagem de alguma pessoa. Então era de arrepiar. E essa prima me tocou, eu vim te dar uma rosa. E ela pegou a rosa, colocou na minha cabeceira e me deu um beijo e saiu. Claro, era uma rosa espiritual, ninguém viu a rosa. E eu falei, minha mãe e minha prima tá ótima. E eu tive contato com ela essa noite, ela me trouxe uma rosa, estava sorridente. Então ela está num lugar bom, está sendo tratada, ela ainda estava caminhando com dificuldade, então provavelmente ainda com problemas físicos da cirurgia, mas amparada pelos médicos espirituais, ela está muito bem, está tudo ótimo, tranquilo. Imagine a notícia, né, o que eu passei para ela. E o que acontecia? Isso era verdade? Bom, a gente sabe que não. Mas o que acontecia? As pessoas quando morriam com essas mortes, com doença, com mortes trágicas, acredita-se, o Espiritismo acredita que existem hospitais espirituais, cidades espirituais. Não sei se vocês viram lá, Cidade da Luz, tem até um filme, né? Que ele fica em cima do Rio de Janeiro. Então, algumas regiões no Brasil têm cidades espirituais. E essas cidades espirituais, quando você morre, você vai para essas cidades. Nessas cidades, parece uma cidade como essa, como Salvador, como qualquer outra cidade, claro, muito mais organizada, sem lixo na rua, né, sem briga política, sem desvio da Petrobras, essas coisas todas não tem lá. Mas tem hospitais espirituais, e nesses hospitais espirituais, essas pessoas que morriam eram levadas para lá e continuavam sendo tratadas. Por quê? Porque muitas não tinham noção de que estavam mortas. E lá eram cuidadas. E ficam perguntando, cadê não sei quem, porque ela não reconhece ninguém. Até o momento em que ela tem contato com alguém que já morreu, ela começa a perceber, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa que não está funcionando direito, e aí é dito para ela que ela faleceu. Ou então, no momento de uma mediúnica, eu era médium, eu recebi esse espírito aí, que morreu de uma morte trágica. Um exemplo, BR-324 teve um grande problema aí, que pegou fogo, teve um desabamento, não sei se vocês lembram, muita gente caiu, morreu, não sei se vocês lembram disso, muito tempo atrás. Eu já era médium, já trabalhava, e a gente foi acionado. Corre para o centro espírita, porque tem um monte de alma que precisa ser resgatada. E a gente corre para o centro espírita e começa a chamar as almas que tinham acabado de desencarnar, e a gente recebia essas almas. Então, eu recebia espíritos e ficava acabada, porque eles vinham com dores, estão sem perna e tal, eles não tinham noção que tinham morrido. Então, eu recebia isso, eles eram trazidos por grupos espirituais, eu recebia, não é receber dentro de mim, então, o espiritismo a gente às vezes fala errado, mas eles encostavam e havia uma comunicação da minha alma com a pessoa. E era incrível porque eu ficava com todos os trejeitos da pessoa, com dores, então já acionava, estou com dor, gritando, eu falava o que o espírito falava. Havia um evangelizador, né, chamado doutrinador, que é uma pessoa que não é médium, normalmente não tem uma mediunidade tão desenvolvida, mas ele tem o poder do ensino. Então, quando eu recebia cada um médium sentado em torno de uma mesa, ou em qualquer lugar, né,
torno de cadeiras, recebia isso e ele ia tratando a dor que a pessoa estava sentindo. Muitas vezes ali não era dito que ele tinha morrido. Ali dizia, olha, você está sentindo isso, você acabou de ter um acidente e tal e tal. Observe do seu lado. Tem várias pessoas, médicos, tem um grupo médico para lhe assistir que vai te levar para um lugar para ser tratado. Então aquele espírito era tirado de mim e em outro momento ele viria para finalmente a gente dizer que ele faleceu. Então funcionava mais ou menos assim. Mas para eu chegar nesse nível de mediunidade, eu passei uma adolescência terrível. Porque eu não queria ir para o centro espírita. Ao contrário de que muita gente fala às vezes para mim, você desejava isso? Não desejava. Eu queria brincar, eu queria ir para o Olodum. Meu sonho era o Olodum. Eu era apaixonada pelo batuque do Olodum, para não dizer que ainda sou. Sou apaixonada pelo batuque do Olodum, até hoje eu sou. Gosto demais da música afro. Amo. Pena que tem tanto envolvimento com outras religiões, né? Mas tirando religiões, eu gosto daquele... Adoro. O coração fica batendo no som do Olodum. Gosto demais. Eu queria isso. Eu queria ir dia de terça-feira tomar a bênção do Olodum. Mas eu era perturbada demais. Então eu ia para uma reunião, estava todo mundo bebendo, pode esperar que eu ia dar uma crise. E começava lá a falar besteira, um monte de coisa, porque eu era tomada pelo mundo espiritual. O espírito que tivesse ali em volta percebia que eu tinha sensibilidade. E aí, minha filha, encostava, acabou. Morreu. As pessoas já diziam assim, ó, é chato levar Dila para os lugares, porque ela vai dar um troço. Eu ficava, não, hoje não vai ter nada. E eu não bebia, gente. Nunca bebi na minha vida, mas sempre gostei de dançar. Então eu passei dos 12 anos aos 18 anos nessa perturbação. Na escola, um professor faleceu. Era um professor muito querido, que eu amava demais. E ele dava aula todos os dias, 17 horas de português. Aliás, 2 vezes na semana, 17 horas. E no dia que ele faleceu, a escola não deixou a gente ter contato com ele. Era uma escola de freiras. Parece-me que ele faleceu por portar o vírus HIV. Então, naquele período era muito complicado. Pior ainda para uma escola católica, né, de freiras, que era a Escola das Mercês. E aí nos proibiram de ir ao cemitério, nos proibiram de faltar aula para ir para o enterro do professor. Mas a gente era muito ligada a ele, eu era ligada demais. O que é que eu fiz? Um tumulto na escola. Hoje ninguém vai para a aula, começamos a comunicar, paramos na porta da escola, não deixamos ninguém entrar, parou a escola e a gente foi para o enterro. Chorei muito nesse enterro, porque foi o primeiro professor da minha vida assim, que eu senti, isso é um professor. Então ele estava na aula com a gente, à tarde ele ia dar banca para quem estava fraco sem ganhar nada. Então aquilo me incentivou, inclusive, a decidir ser professor. Ele foi um dos grandes ídolos da minha adolescência. Mas um dia, eu estou bem na aula, às 17 horas, e a aula dele foi trocada por um outro professor, pelo professor de matemática. O professor entra para dar aula, vai para cá e a sombra dele vai para lá. E no primeiro momento eu dei risada. A sombra está andando sozinha. Eu me toquei que era espiritual. E comecei a rir na sala, sozinha. Como eu era muito doidinha, então o povo ria junto, porque eu sempre fui palhaça, né? Sempre fui a palhacinha da sala. Comecei a rir, tá todo mundo rindo sem saber porque eu tô rindo. E aí só vi um toque. Tá rindo de quê? Passa aí o papelzinho. Aí eu passei o papelzinho. O professor anda para um lado e a sombra para o outro. O que significa isso? E o pessoal olhava, não, tá doida mesmo. O que foi passando de um em um. Todo mundo ria, mas ninguém percebia que a sombra estava indo para um lado e o professor para o outro. Até a hora, gente, que não aguentei. Eu tive uma crise de riso na sala, o professor para de matemática. Acontece alguma coisa. E cada vez que ele perguntava se estava acontecendo alguma coisa, eu ria. Simplesmente a sala inteira estava rindo. E ninguém entendia nada do professor. Olha, vamos suspender a aula, está acontecendo alguma coisa aqui, mas não adiantou, gente. Isso foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até que a freira resolveu intervir. Foi até a sala, uma freira braba, que a gente morria de medo. A mulher entrava e ficava todo mundo de pé, parado. Aí, ela de pé, falando com a gente, o professor atrás e a sombra dele indo para um lugar e ele indo para o outro. E eu me segurando, não posso rir, porque essa freira vai botar a gente de castigo. Naquela época a gente ficava de castigo. E aí, não teve jeito. Eu comecei a rir, crise total na sala. Uma menina que estava em outra turma chegou na sala desesperada. Eu quero falar com Dila. Aí todo mundo parou, já todo mundo se encaminhando, né, para tomar a bronca da freira. E ela falou assim, eu também estou sentindo a mesma coisa que você. Já tinha espalhado pela escola que eu estava vendo uma sombra andando sozinha. A menina me procura dizendo que ela também viu a mesma sombra no mesmo horário. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada.
Vamos fazer o seguinte, eu sempre fui líder, revolucionário, inventava coisa, era um negócio na escola. Já sei o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a brincadeira do copo. Olha a viagem. A brincadeira do copo, pra gente ver o que é. Isso é espiritual. Vamos fazer. Vamos fazer a brincadeira do copo. Quando o copo, e a gente dando risada. Esse copo não vai mexer, esse copo... Daqui a pouco, quando o copo começou a mexer, nem todo mundo teve... E aí a gente pergunta pro copo. Você conhece alguém aqui na mesa? Ele vai pra palavra sim. Eita, meu Deus, quem é? E a gente fica com o dedo, né? O dedo fica acima. Crianças, não é pra fazer isso. Depois eu explico o que isso pode significar. E o copo caminhando, sozinho. No início alguém falou assim, Dila tá movimentando o copo. Gente, meu dedo tá em cima, tô movimentando o copo. É um imã, ô imbecil, como é que pode ter um imã no dedo e ativando um negócio de vidro? Claro que não sou eu, tem alguma coisa aí, o copo tá se mexendo, porque no início ele fica se mexendo devagarzinho, né? Pra dar aquela impressão. Depois ele vai sozinho. Quando a gente fez a pergunta máxima, você conhece alguém aqui na mesa, que ele fala assim, quem é? Ele vem na minha direção. Aí eu fiquei desesperada. Tá vendo que tem alguma coisa? Essa sombra pode significar alguma coisa e tal. Gente, eu nunca tinha feito a brincadeira do copo em casa, em lugar nenhum, porque meu pai dizia, não faça a brincadeira do copo. Brincadeira do copo é uma coisa muito séria. Mas eu queria provar isso, eu queria ver o que estava acontecendo e fiz. Isso tomou um boom na escola, que todo horário do recreio, todo mundo estava fazendo a brincadeira do copo. Até que um foi tomado por um espírito maligno, começou a se bater, ninguém conseguia expulsar nada, que ninguém tinha poder nenhum, todo mundo segurando ele, e aí a gente viu que a coisa era muito séria. As freiras começaram a se reunir para saber a origem disso, eu com minha cara de não sei do que significa, e aí expliquei para minha mãe o que estava acontecendo, e meu pai não. Vai no centro, você precisa ir no centro. Isso eu já tinha, era o primeiro ano do segundo grau, eu tinha 15 anos, vai ter que levar lá no centro, tem que procurar saber. E aí eu fui escondida com os meus colegas, chego num centro espírita, quando eu vou entrar, a mulher, presidente do centro, que eu não conhecia, parou, pare. Você está sendo seguida por um espírito. Parou, todo mundo aí ficou em volta. É mesmo. Essa mulher é perturbada, os meus amigos. Ela é perturbada mesmo. Isso não deve ser um não, brincando. Deve ser um monte, não sei o que. Não. Isso é sério. Eu vou contar como é esse espírito que está aqui junto de você. Ele é barbudo, ele tem um cabelo assim assado, ele é baixinho e está dizendo que é seu professor de português. Pronto. Aí todo mundo parou, todo mundo chorava, eu acabada, porque a gente não tinha se ligado que poderia ser ele no horário. E ela falou assim, ele está aqui me dizendo que ele está indo dar aula para vocês às 17 horas e só você percebe a presença dele. Então ele quer dizer para vocês que ele precisa dar aula, que ninguém está deixando ele dar aula. Aí eu falei, gente, mas ele morreu, como é que ele quer dar aula? Aí ela falou assim, não, mas é porque ele não sabe ainda. E aí, quem vai dizer para ele? Não, isso aí a gente cuida. Você pode entrar no centro, eu já entrei tremendo, né? Entra aqui, só que eu estava com os meus amigos, menos mal, porque qualquer coisa a gente saía correndo. Sentamos lá, eu vi a mulher fazendo um monte de coisa, falando para o professor que ele tinha falecido, que não era para ele ir para a sala de aula, que tal e tal e tal, e falou um monte de coisa. Mas isso não adiantou, gente, a gente ficou semanas nisso aí. Eu já não aguentava mais, sabe por quê? 17 horas, as janelas ficam entupidas de aluno, o povo estava saindo da sala para me ver perturbada dentro da sala, dando risada. E querendo ver a sombra se mexer. Até que a freira deu uma parada, teve que chamar meus pais, e aí meu pai, olha, ela é médium, não tem jeito. O que eu posso fazer, claro, que a Igreja Católica não compactua com isso, não quero aqui, senão vai ser expulsão, a gente vai levá-la para o tratamento. E aí me levou finalmente a Divaldo Franco, aos 15 anos de idade, e ele foi bem taxativo, você tem só 15 anos, você tem uma mediunidade muito forte, mas não está pronta para desenvolver agora. Claro que não. Avise isso para meu pai e para minha mãe. E avise por esses espíritos também. Eu quero dançar o Lodum. Eu quero ir para o Pelourinho. Eu não consigo ir para o Pelourinho. E ele olhou bem para minha cara, com a maior paciência. Pelourinho? Não tem outro lugar para você ir, não? Pelourinho tem os espíritos antigos lá, dos escravos. Ainda tem muito espírito de escravo lá. É por isso que você passa tanto mal no Pelourinho. Eu falei, oh, gente, o Lodum só toca lá, meu Deus. Minha preocupação era só o Lodum. Mas ele orientou que eu voltasse com 18 anos e que do espírito do professor cuidaria ele. E aí, a partir daquela palavra dele, eu não vi mais a presença do espírito. Fiquei muito feliz, as pessoas iam para a sala e ficavam, hoje não tem. Acabou o show, o professor continuou dando aula, não via mais sombra, até ficava virando para ver a sombra, mas graças a Deus não tinha mais. E ele disse mais, eu vou estar trabalhando para que você tenha um resto de adolescência tranquila, para que isso não aconteça mais. Mas você tem uma sensibilidade. E vai ter uma hora que não vai ter jeito, você vai ter que desenvolver essa mediunidade. Eu não entendia.
Mas aos 18 anos, eu procurei, me deu muita vontade, sem nada, sem nenhuma manifestação, me deu vontade de ir para um centro, eu fui, comecei a estudar, levei mais 2 amigos, levei minha irmã, fui levando a família, que estava um pouquinho afastada, e comecei a me envolver com o centro espírita. 6 meses depois, eu fui chamada e disseram assim, sua sensibilidade é muito grande, vamos desenvolver a mediunidade. Bom, agora é a hora de enfrentar um outro passo de seriedade, nada de pelourinho, nada de festa, você não tem condição de festa, de carnaval, de nada. Eu fui arrancada do carnaval desse jeito, foi horrível, porque era uma festa que eu era louca, apaixonada, e não pude ir mais. Inclusive fui escondida 2 vezes no carnaval, no pelourinho, e eles chegaram lá na mediúnica e disse, olha, ela estava lá no pelourinho, por isso que ela está com essa cara inchada. E eu mentindo, dizendo, não, menina, eu não dormi direito. Mentira, estava no pelourinho, ontem ainda é mentira, dizendo que eu tinha enchido a cara. Eu falei, olha, eu não bebo, é mentira deles, agora que eu fui pro pelourinho, eu fui. Dila, não tem condição. Você está desenvolvendo a mediunidade, não tem condição de desenvolver isso, você está vendo a seriedade que é. A gente trabalha com espíritos que precisam de orientação, você precisa receber e vai receber espíritos com muitos problemas físicos, com muitas dores psicológicas, emocionais. E como é que você vai conseguir fazer isso dormindo tarde, perdendo noite, indo para balada? Não dá. E carnaval, então, carnaval era outra história. Depois que eu desenvolvi a mediunidade, eu tentei ir para o carnaval. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver tanta coisa, gente, eu falei, não tenho condição nenhuma de compactuar com essa festa. Porque uma coisa era as pessoas falarem, outra coisa é ver o mundo espiritual. Sabe o que é abrir a porta do inferno e mandar descer ou subir? O que tiver de ruim é o que acontece no carnaval. Hoje eu olho para o carnaval e a minha visão espiritual, eu não tenho vontade nenhuma, ao contrário. Eu tenho repulsa daquilo, aquilo me dá uma agonia, porque eu sei o que é aquilo ali. No carnaval, os espíritas que trabalham, que são médiuns, eles vão para o centro espírita. E o que é que eles estão fazendo lá? Recebendo os espíritos todos que estão lá para arruinar as vidas. Gente, o que eu via, quando eu falo espíritos, são espíritos malignos. Eu estou tentando falar numa linguagem mais espírita, mas a gente está entendendo que é o maligno, né? Eles entram arrastando, eu via em forma de cobra, em forma de tudo. E chegavam, vou acabar com essa vida, ele vai cheirar até cair, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eu recebia esse tipo de coisa. Então, eu olhava para o carnaval e via aquelas pessoas lá se beijando. E hoje piorou, né? Porque hoje é se beijando o mesmo sexo, é o sexo na rua desenfreado. 9 meses depois, nascendo um monte de criança que ninguém sabe o que é o pai, né? Eu fiquei muito tempo no hospital público e eu via isso. A gente já esperava, 9 meses depois do carnaval, as pessoas parindo sem saber quem é pai. Uma coisa absurda. Então, hoje eu consigo olhar aquilo ali e ver de uma outra maneira. Tanto que a minha posição cristã hoje é, no carnaval, estar em oração. E eu falo isso muito para os cristãos. Ao invés de a gente estar só passeando, a gente precisa orar muito, porque tem muitas vidas sendo ceifadas pelo mundo espiritual. Então, eles chegam junto e eu via espíritos se aproximando, e daqui a pouco eu via a gente se virando, beijando, fazendo coisa na rua, influenciada pelo espírito. Gente, era uma coisa tão absurda que a gente olhava 2 pessoas, um casal, mas não estava ali sozinho. É como se tivesse corjas ali se envolvendo no ato sexual. O ato sexual para Deus é uma coisa tão profunda, que eu já cheguei a vislumbrar, de ter uma visão que na hora do ato sexual de um homem e uma mulher, é como se nada ali entrasse. É como se ali fosse um momento exclusivo e de visão alegre de Deus. Mas quando isso não está em Deus, como eu via no carnaval, era um homem, uma mulher e uma corja. Todo mundo ali envolvido, inclusive insinuando tantas coisas e tantas coisas horrorosas que aconteciam naquele ato sexual. Então, a minha visão do carnaval acabou. E lá eu ainda temia, alguns momentos eu ainda queria ir para o carnaval. Hoje, com a visão que eu tenho mais espiritual, Deus me livre. E tenho que estar em oração para que as pessoas, o máximo de pessoas, estejam evitando. Fiquei muito feliz de ver que 30% do carnaval, né, houve uma queda de 30% esse ano. Eu fiquei pensando, 30% de almas que não vão morrer no carnaval. Não vão ser resgatadas pelo mundo espiritual. E quando essas almas morrem, que não são em Deus, era tanto grito que eu ouvia, era tanta coisa. Eu cheguei a um nível de desenvolvimento espiritual que eu fazia desdobramento. É um nível
muito, muito alto, que é você sair do seu corpo e ir a algum lugar. Seu corpo fica ali inerte e sua alma sai. Eu cheguei a fazer isso 2 vezes. O Espiritismo, ele acredita que a gente pode resgatar almas do inferno. Não existe isso. A palavra de Deus é clara. Morreu, céu ou inferno. Não existe. Para ele, sim. Então, a gente fez um desdobramento para ir até uma alma que tinha se suicidado. Por espírita, existe o Vale do Suicida. Aquelas pessoas que se matam, eles são contra o suicídio. As pessoas que se matam vão para esse vale e ali passam décadas, talvez séculos, para reencarnar de novo. A gente foi nesse vale. Então eu desdobrei e a visão que eu tive é a visão do inferno. E eu sei que eu fui no inferno. O que eu fiz ali foi ir ao inferno. Isso foi muito bom, porque eu tenho tremor, medo de voltar àquele lugar de novo. E às vezes eu fico assim pensando, poxa, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para aquele lugar que eu vi. O Espiritismo acha que vai lá e resgata a alma. A gente foi, tinha uma alma completamente presa em... Como é que diz aquele... esqueci agora, não corda não. Em correntes muito fortes. E eu me lembro que a gente chegou perto dela e ela gritava pedindo socorro porque ela visualizou a gente. Olha que viagem. Ela visualizou a gente, mas a pessoa que estava acompanhando, que era uma pessoa espiritualmente com mais conhecimento, diz: a gente não toca, a gente não fala. A gente veio aqui para mostrar para ela que tudo poderia ser diferente se ela tivesse tomado outro rumo. Em algum momento ela vai ser chamada para reencarnar. E ela precisa ter essa visão de que ela não pode se suicidar de novo. E ela virá da pior maneira possível. Então vai vir uma família muito problemática, ela precisa resgatar isso, tal, e tal, e tal, e tal. E aquela alma gritava. Hoje, quando eu olho para trás e imagino as 2 vezes que eu tive essa possibilidade, eu fiz, gente, eu fui ao inferno. Não sei, se vocês me perguntarem como é isso, não sei explicar, não sei como isso foi possível, mas eu não fui em nenhum lugar para resgatar a alma, não. Deus me permitiu para que eu entenda o que é o inferno. E entenda mais ainda a profundidade disso. É um lugar que não tem volta. Uma vez lá, eu fico lá para sempre. Por isso que eu preciso decidir aqui o que eu quero para mim no futuro. Então, se eu quero estar diante de Deus e entrar lá triunfante, claro que a gente não vai entrar, né? Ó portais, porque só Jesus poderia entrar daquele jeito. Mas eu quero chegar no céu e ter Jesus na porta para me receber. Eu quero muito, eu desejo isso. E para que isso aconteça, eu preciso seguir a vontade dele. Amém. E uma das vontades dele é que eu viesse aqui e dar esse testemunho para vocês. Mas muitas coisas foram acontecendo aí na minha caminhada de mediunidade. Então eu tinha que estar uma vez na semana, a gente só trabalhava a mediunidade uma vez na semana porque era muito forte. Eu passei a fazer isso no Centro Espírita, que eu assumi a vice-diretoria do centro, e eu me reunia de sábado à tarde. Então, sábado a gente tinha doutrinária, que era uma palestra, como aqui a gente está vendo. Depois, e antes disso, eu ia para a sessão mediúnica. Sessão mediúnica, o espiritismo verdadeiro não tem nada com macumba, não tem nada com mesa branca, porque às vezes eu ouço a pessoa falar, não fala isso com o espírita, porque isso é magoar o coração dele. Não tem nada disso. A gente senta diante de uma mesa, não pode ser de qualquer cor, ou sem mesa. Às vezes está na mesa porque está com o evangelho, precisa ler um livro, precisa ler alguma passagem. E a gente aguarda, todo mundo em oração, calado. Está aqui em volta, todos os médiuns. Atrás da gente tem os doutrinadores, cada um tem um doutrinador. E ali a gente vai fechar o olho e esperar que seja conduzido o espírito que precisa de algum auxílio. Quando eu falo isso, eu acho que a sensação que a gente tem, poxa, não parece ser um trabalho feio. Parece? Não. As pessoas morreram, estão perdidas, não sabem para onde vai. Existem pessoas que têm sensibilidade, atraem e ajudam esse povo a seguir o caminho, a ir para a cidade de luz, para o hospital, para onde tem que ser. Por isso que o espiritismo, ele chama muita atenção. Por isso tem tanto espírita, tem tanta gente no espiritismo. Porque isso é muito, muito arrumadinho. Claro, eu estou fazendo bem. E acreditem, as pessoas estão lá com toda a consciência que está fazendo bem. Por isso que nunca cheguem para um espírita e façam o que fizeram comigo. Você vai para o inferno porque você quebrar as coisas, invadir centro espírita. Não. A nossa luta é contra a carne? É contra o espírito.
A gente precisa orar por aquelas pessoas, para que elas tenham entendimento, para que aconteça nelas o que aconteceu comigo. Enquanto as pessoas estavam me batendo, dizendo que eu ia para o inferno, eu não entreguei meu coração a Deus. Mas quando alguém resolveu sentar e orar, que foi Alex, meu noivo, que tinha se convertido, e a gente estava bem afastado, né? Porque, imagine, eu espírita, vice-presidente de um centro e ele crente. Mas algumas coisas começaram a mudar na posição dele. Primeiro que quando ele se converteu, ele disse, a partir de hoje não tem beijo na boca. Falei, pronto, homossexual. Pirou o cabeção. As minhas amigas disseram, de lá, gay. Só pode ser. Porque do jeito que ele já foi, na adolescência, um menino que pegava todo mundo, né, na linguagem bem jovial. E de repente, ele disse que não vai ter beijo na boca, tá maluco. Mas claro, em toda a questão feminina que a gente sabe fazer o negócio, né? E influenciada por espíritos malignos, eu ficava na perturbação dele, na perturbação. Eu me lembro do primeiro dia que ele caiu, que a gente teve relação, e como ele ficou mal. Quando eu vi meu noivo abaixar a cabeça e começar a chorar, dizendo o que foi que eu fiz, ali eu fiz, tem uma coisa diferente nele. Como é que ele está chorando? Porque ele acabou de fazer uma coisa que ele queria tanto. Tem uma coisa diferente nele. E ele começou a fazer outras coisas, a andar comigo de mãos dadas, a ver coisas muito mais românticas que antes não vinha, porque era só sexo. Não passava no sinal vermelho, ele orava antes de comer, e eu ficava assim, gente, ele está orando antes de comer, e eu não faço isso. Ó, vice-presidente, comecei a orar antes de comer. Comecei a imitar. Aí ele me levou para algumas reuniões, eu pirava na reunião. Uma pessoa que está envolvida com o espiritismo, ela sente dor de cabeça, sei lá, está com raiva, tem vontade de sair do lugar, é bem influência espiritual. Tenha paciência se você trouxer alguém assim, ou se você está se sentindo assim, é bem influência espiritual. Que é isso que essa menina está falando. É bem assim, eu falava assim, o que esse pastor está falando? Pelo amor de Deus, que absurdo. E ficava revoltada. Eu me lembro que umas 5 vezes eu saí da reunião e deixava ele sozinho. Olha, tchau, viu? Pegar meu carro, porque eu não aguento ouvir essa baboseira não. E saía, imagine. Ele concentrava e orava, né, para que Deus abençoasse. E eu sei que foi assim, mas alguma coisa ia me tocando. Um dia eu estava fazendo, gente, uma doutrinária, dando uma palestra, que tinha assim umas 500 pessoas no auditório. E falando do evangelho, quando eu estou no meio da minha pregação, entra na rádio Igreja Universal, sai Satanás! E eu bem assim com o microfone, isso é Alex, eu pensando, isso é Alex, orando. Ô meu pai, alguém desliga o som, ligou do nada e tal. Quando eu ligo, chego em casa, meu filho, não fique orando na hora que eu estiver pregando. Ele, você não está vendo que Deus, como Deus age? Não, meu filho, não pede a Deus para agir, não. Eu estou lá, trabalhando na minha doutrinária, me deixe quietinha, não precisa você ficar orando. Hoje eu orei realmente, jejuei muito. Falei, pare de jejuar, minha alma já está salva. Minha alma já está salva. Você também está salvo, em qualquer lugar, o espírita acha isso, né? Em qualquer lugar que você estiver falando o nome de Deus, está ótimo. Então pare com isso, continue seu caminho, continue o meu. Então não dava. Até que um dia eu saí do centro espírita e ele diz isso. Vai, que está começando um curso bíblico para você fazer. Você não quer tanto? A nossa relação já não... Praticamente a gente não se encontrava, estava noivo só de aliança, mas não tinha como. Era muito difícil, porque a gente se encontrava e ele vinha evangelizar. Quando ele pegava na Bíblia, já subiu o ódio, eu tinha vontade de rasgar aquela Bíblia. Meu filho, pare de ficar abrindo a Bíblia. Tá, tudo bem, eu abro uma coisa, você abre no seu evangelho. Tá, tudo bem, beleza. Fui abrir o evangelho, aí fui ler ele, sim. E o que é que isso significa? Isso, isso e isso. Oxi, onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, ó o versículo, ó a interpretação. Não, minha filha, vamos pegar na Bíblia. Aí ele lia tudo. Você está vendo, por um acaso, que a Bíblia está dizendo isso? Estou. Mentira, aqui dentro eu não estava sentindo muito isso. Estou, mas eu não ia dar o braço a torcer, né? Estou vendo que Deus está dizendo isso, que existe a reencarnação. Está aqui, está claro a reencarnação. Está clara a reencarnação onde? Digo, aqui. Então não dava. Como é que um espírita e um crente pode estudar a Bíblia desse jeito? Era impossível, até porque eu era muito envolvida. Eu estudava muito. O livro dos Espíritos já tinha lido não sei quantas vezes, o Evangelho também. Eu fiz todos os cursos de todos os livros. Tem inclusive um livro chamado Céu e Inferno. Entre os livros espíritas tem esse. Fora todos os livros que eu precisava ler de espiritismo que eu já tinha lido. Então, eu estava num patamar muito sério, até o ponto que eu fui convidada a assumir a liderança Norte-Nordeste. Você tem toda a condição de assumir, você é jovem, tem toda a garra para o espiritismo, trabalha muito em obras sociais, que isso para eles é muito forte. Então,
a gente está pensando muito sobre isso. E eu fiquei encantada. Realmente, eu tenho toda a condição de assumir isso. Até porque eu boto a mão na cabeça, eu dou passe, eu consigo ver que a pessoa está sentindo uma dor específica. Eu vou na Sandiz, na época da Sandiz, que tinha que você raspar lá para ganhar 100%. Eu pedi a minha mãe, bota tudo no carro, porque hoje é 100%. Minha mãe, menina, se passar tudo, eu não vou ter dinheiro. Minha mãe, bote aí, estou dizendo, já me buzinaram aqui que eu vou ganhar os 100%. Aí a mulher pegou os cartõezinhos e me deu um. Na hora de passar no caixa. Então você raspava, uma raspadinha, e se o valor que você tirasse ali, você pagava menos. Por exemplo, 50%, só pagava 50%. E tinha um tal do 100%, mas ninguém tirou, claro. Deve ser 1 em 100 mil. E eu cheguei lá, ela me deu... Não, quem vai escolher sou eu. Ali, gente, eu fiz bem assim, ó. Vocês disseram que ia me ajudar. E aí, qual é o cartão? Aí falou, esse aqui. Pronto, peguei. Quando eu raspei, só vi um pouco buzinando. Pá, 100%. Levei tudo que tinha no cartão, no carrinho. Minha mãe saía assim, menino, o que é isso? A gente pode ganhar na loto. Eu falei, na loto não, porque os espíritas dizem que mexer com loto é uma coisa complicada. Eu não quero isso pra mim. Mas mentira, que eu já tinha dado vários números ao meu pai já tinha ganhado no terno, na quadra. Meu pai, para por aí, porque isso vai viciar. E a gente vai ter problema lá na frente. Espiritualmente, isso é muito sério. Mas morrendo de vontade de passar, às vezes eu ficava me cutucando assim, não estou sentindo que se eu entrar aí eu vou ganhar esses milhões. Mas não vou, porque eu acho que essa influência é de espíritos não muito bons. Então sempre se fala, não é coisa de espírito bom. Espírito de luz não orienta esse tipo de coisa, não está preocupado com riqueza, está preocupado com outras coisas. Então, como eu era quase uma luz, né? Então, por espiritismo, então peraí, não vou me meter com isso porque vai acabar com minha luz, eu tenho muita coisa para fazer. Bom, nesse dia que eu estou lá, que eu entro para fazer o curso, saio do Centro Espírita, foi uma tarde de mediúnica arrasante. No final da mediúnica, depois que a gente recebe os espíritos, que eles são conduzidos, cada um recebe seu guia espiritual. É um momento maravilhoso, né? Entra uma luz no recinto, os espíritos de luzes se aproximam e são pessoas parecendo anjos, o meu inclusive era lindo, aparecia e agora ele toma posse do nosso corpo, para nos energizar, trazer uma palavra de Deus, para falar de coisas do alto. Então aquilo dava uma energia, uma paz. Pronto, eu saía de lá flutuante. Acabou, fiz o meu serviço e tal. Aí a Alec diz, vai que começa hoje. Não fiquei para doutrinar e fui fazer o curso bíblico. Avisei todo mundo, não, eu estou indo para o curso bíblico, viu? Beleza. Entrei e pela primeira vez, sozinha, nunca tinha ido sozinha, eu sento lá no fundo. E aí vem uma descompreendida, na época eu achava isso, né? Uma descompreendida crente. Pare de Deus vai falar com você hoje. Deus sempre fala comigo, minha filha. Eu olhei bem pra cara dela, né? Deus sempre fala comigo. Comece não, fica no seu cantinho, fica no meu cantinho e tá tudo em paz. Tá bom. Aí tô bem lá, começa o louvor é sempre bom, né? Tô lá louvando, não sei o que. Abro o olho e a irmã tá. Deus vai falar com você hoje. Oh, Jesus. Que mulherzinha chata. Tem crente chato, viu? Me deixa aqui quietinha. E eu lá ficava assim com o olho para não olhar para ela, porque eu olhava para ela, parece que tinha uma coisa que ela tá olhando. Olha Deus, tá falando com você, ouça. Tá no seu coração. Eu tenho que encontrar essa irmã de novo, porque essa irmã foi decisiva. E eu lá louvando, pronto, sentei. Ela vem e senta mais próximo. Eu falei, oh meu Deus, eu vou vontade de levantar e eu sair daqui, porque essa mulherzinha é chata, carrapato, chata. E aí, quando o pastor começou a falar, nas primeiras frases ele disse, vamos falar do espiritismo. Eu falei, pronto, vou me levantar. Pronto, eu vim para fazer um curso bíblico e o homem já abre a boca para falar do espiritismo. Por que ele não fala da religião dele, vai falar da religião dos outros? Eu já revoltada, né? Que pastor chato também, só tem gente chata nesse lugar. Eu vim fazer o que aqui? Revoltada. E eu sabia que, hoje eu sei, a pressão, imagine, gente, a pressão espiritual. Eu, uma líder, indo para uma reunião da qual eu ia me converter. Pense aí, todo o movimento espiritual contra isso. Hoje eu consigo ter uma visão muito grande disso, mas na época não tinha. Então aí, ele, depois de várias frases, falando do espiritismo, ele disse assim, para tudo. Deus está me dando, está falando comigo aqui sobre uma pessoa, a irmã. Olhando para baixo. Ela já sinalizou que o pastor ia falar comigo. E eu vim assim, olhando para lá. Aí o pastor, Deus está me falando de uma mulher que entrou aqui pela primeira vez. Ela. Gente, é demais essa criatura.
está entrando aqui pela primeira vez, que está muito chateada lá, muito chateada, com vontade de ir embora, é inclusive envolvida com outra religião, mas Deus tem uma coisa para você hoje. Ela é para você, com certeza. Tá bom, obrigada. E eu olhando para o pastor. Se fosse outro momento, eu teria saído. Mas ao mesmo tempo que havia um mundo espiritual baixo, brigando pela minha alma, havia um Deus que tinha preparado aquele dia. Amém. Que é muito, muito, muito superior a isso. Inclusive, tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de dizer. Guerra espiritual. Essa palavra, essa frase aí. Eu tenho dificuldade de falar disso. Sabe por quê? Porque para mim isso não é guerra. Guerra é quando a gente não sabe quem vai vencer. Para mim não é guerra. Eu não estou em guerra espiritual. Eu estou sofrendo influência maligna. Mas para mim isso não é guerra. Porque já está escrito. Deus está acima disso. Ele é o dono de tudo. E tudo que acontece espiritual, porque Ele permite. Então isso não é guerra. Eles estão querendo a minha alma, sim. E vão querer a alma daqueles que seguem a vontade de Deus. Mas guerra? Não. Quem luta é o Senhor. Então eu não estou em guerra nenhuma. Eu só tenho que fazer a vontade do Senhor. Amém. Mas eu não estou falando que essa palavra é errada, não. Falar da guerra espiritual, não é isso. É que a minha visão, eu lá no meu íntimo, eu não sinto isso de guerra. Não tenho medo do mundo espiritual. Eu quero que o mundo espiritual se dane. O que eu quero é que Deus esteja acima disso. Inclusive, eu ia dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica muito encantado com as coisas do diabo. Então tem coisas que eu estou falando, e às vezes eu vejo expressões assim, porque a gente se encanta, porque o diabo derrubou um quadro, porque o diabo fez mexer papel, porque o diabo não me deixava dormir, porque o diabo fez uma pessoa voar. Um dia eu estava dando um testemunho, a pessoa voou da última cadeira para frente, com a cara no chão. E parou todo mundo, ela começou a se manifestar. Pronto, não tem que fazer nada, é estender as mãos e expulsar, acabou. Eu não tenho que dar trela ao diabo. Não é ele que tem que estar em evidência, é Jesus. Muito mais do que eu passei com o diabo, eu tenho passado com Jesus. 10 anos de espiritismo, eu vou fazer 15 anos na vida com Jesus. Eu tenho muito mais de Jesus para falar do que da minha época que eu servia o diabo. Mas eu sei que falar disso é importante porque às vezes as pessoas não têm consciência do que é o mundo espiritual. Então eu sei que isso é importante, mas por favor, que ele não fique em evidência. Quem tem que estar em evidência é o Senhor. Enquanto ele move um quadro, Jesus faz o paralítico andar. Amém. Quando ele mexe um papel, Deus faz uma pessoa como eu, ligada totalmente ao mundo espiritual, se converter. Tem uma coisa mais milagrosa no mundo do que alguém entregar a vida para Jesus? Às vezes as pessoas me falam assim, mas nunca mais eu vi um paralítico andar. Sim. E daí? E o que Jesus fez na sua vida? Jesus te tirou do lamaçal do pecado e hoje você é uma filha dele. Para mim não existe milagre maior. Esse é o maior milagre que a gente pode passar nos dias de hoje. Porque com tudo isso levando a gente se afastar de Jesus, a gente tomou uma decisão. Eu quero Jesus, isso é um milagre. E quem fez isso na sua vida foi o Espírito Santo, que te conduziu a decidir isso por Jesus. Então vamos tirar o diabo da sua evidência e vamos colocar Jesus em evidência. Amém? Então, eu lá, naquela reunião, ele diz assim, eu tenho uma frase que Deus manda para você. Não sei quem é, mas Deus está dizendo que você é a menina dos olhos dele. Gente, todo mundo que era crente, que eu tive contato, me evangelizava. Mas essa frase foi a frase que Deus preparou num dia que eu saio de um centro espírita, com todo mundo espiritual, brigando pela minha alma, querendo a minha alma. Ele me leva para um lugar que o cara já começa a falar mal do espiritismo, com a crente chata, apontando o tempo todo para mim. E eu me converti com ele dizendo essa frase. Quando ela olha para mim, eu já estava em prantos. E aí ela saiu do lugar, foi me abraçar. Né? Hoje eu pediria 1000 desculpas para ela por todas as reações grosseiras que eu fiz. E tenha paciência com quem faz isso, né? Porque lembre-se que não é com aquela cara que você está brigando de cara feia. É com a corja de espíritos que tem por trás que está fazendo com que ela não queira aquilo. Porque se isso é a paz, se isso traz paz, traz libertação, por que uma pessoa não ia desejar isso? Todo mundo no mundo, gente, quer paz e libertação, todo mundo. Mas tem medo desse caminho, não quer esse caminho, e às vezes é influenciado para não aceitar esse caminho. Por isso que a gente precisa ter paciência com aquelas pessoas que a gente está evangelizando, paciência com a gente mesmo, porque em algum momento Deus vai falar. E essa frasezinha, você é a minha dos olhos dele, eu nunca esqueço. Inclusive eu estou
estava escrevendo um livro, né, da minha conversão, tem muitas histórias, não dá para contar tudo. E o título do livro eu estava pensando exatamente isso. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Porque foi a frase que Deus falou comigo e eu me converti. Entreguei o coração ali, abraçada com aquela mulher, saí aos prantos, fui atrás do meu marido, num caminho eu ouço uma voz, esteja amanhã na Renascer. Eu não tinha nem ideia de que a Renascer tinha na Pituba 8 horas, esteja na Renascer 8 horas. Eu ligo para o meu marido, para o meu noivo na época, chorando, e ele diz assim, algo aconteceu. Na hora, algo aconteceu, ele ficou de joelhos, chama a família inteira no telefone aos prantos, e ele teve a sensação de que Deus tinha falado comigo. E eu falei, Alex, eu ouvi uma voz. Aí ele fez, peraí, que voz? Porque eu vivi ouvindo vozes, né? Que voz você ouviu no carro? Eu falei, interessante, é uma voz que eu nunca ouvi na minha vida. É uma voz com autoridade e uma voz tranquila, uma voz que traz paz. Ele disse, eu ouvi Jesus. Não, Alex, a gente não ouve Jesus. Por favor, não começa isso. A gente não ouve Jesus. Para o Espiritismo, a gente fala com os guias espirituais que falam com Jesus. Eu não tenho acesso direto a Jesus. Para o Espírita, quem é ele para ter acesso a Jesus? E a palavra de Deus é tão clara que no Antigo Testamento fala que ele levantou pessoas para guiar o povo. Jesus vem, tem o sumo sacerdote, né, que sacrificava um animal pelos nossos pecados, mas quando Jesus vem, que faz a obra na cruz, o véu é rasgado. Eu não preciso mais sacrificar animal, porque Jesus se sacrificou por nós. Então, a partir de agora, eu tenho acesso direto a Jesus. Amém. Eu vivo na graça. Eu não preciso de intermediários. Muito bom ter pastores, mas eu não preciso de pastor para falar com Jesus. Eu falo diretamente com ele. Então, ali ele me disse isso e eu não entendi. Claro, não tinha condição de entender. Mas tudo bem, venha para cá. Porque se eu fosse para casa ia ser um tormento, né? Todo mundo espírita dizer, olha, estou aqui chorando porque eu fui lá e entreguei meu coração. Fui para casa dele, não dormi a noite inteira, gente. A noite inteira eu ouvindo a voz, essa voz, me fazendo pensar nas coisas. De manhã, quando eu estava saindo, ele falou, olha, Deus mandou você levar o maiô. Maiô para quê, menino? Leva o maiô. Eu levei. Quando chegou lá na reunião, eu não ouvi nada da reunião, não ouvi nada do louvor. Eu só chorava. E eu ouvi o pastor falar assim, o bispo, né? Que lá era o bispo. Quem quer se batizar? Eu fui para frente correndo, parecendo uma maluca. Eu quero me batizar. E eu falei, vou me batizar como? Aí eu lembrei que eu estava com um maiô no carro. Olha como Deus faz. Saí de lá, fui para uma piscina para me batizar, sem ninguém saber. Na piscina, quando eu entro, eu me lembro que quando Alex se batizou, ele falou que ele sentiu algo entrando nele. Quando o pastor foi me botar nas águas, eu falei, vem cá, eu não declarei que Jesus que eu entrego meu coração a Jesus. Ele falou, não falei nada para ele, não tinha que ir lá na frente fazer isso, não. E outra coisa, eu sou espírita, menina, para tudo. Para a piscina, chama pastor, bispo, apóstolo, todo mundo desceu, porque tem um espírita dentro da piscina, que não entregou o coração, e que está lá dizendo que não está entendendo nada. Peraí, vamos lá. Aí explicaram mais ou menos o batismo. Não, mas eu quero isso, eu só não sei por que, como. Ele, não precisa, a gente vai te batizar. Na hora que ele me botou nas águas que eu levantei, eu senti algo saindo, pronto, comecei a chorar. Não era para entrar. Por que saiu? Saiu, pronto. Agora eu realmente, meu batismo não valeu. Eu saí de lá desesperada. Chego na casa de Alex, toda molhada. Quando eu boto o pé, eu vi a família dele cair de joelhos, porque sabia o que significava isso, né? Eu fui batizada. Agora, pelo amor de Deus, eu não sei, estou chorando aqui porque tudo saiu. Nada entrou, não tinha que entrar no negócio que você falou que tinha entrado em você. E aí ele foi me explicar, não é bem isso. Cada um tem sua experiência, saiu o mal de você, saiu sua adoração por espírito, começou a dizer um monte de coisa. Beleza, isso era um domingo como o dia de hoje. Na segunda eu tinha reunião no centro espírita. No domingo eu convoco toda a equipe do centro. Na segunda-feira ele disse, você quer que eu vá com você? Não, eu vou enfrentar isso sozinha. 2 horas da tarde, sem saber nada, chego na reunião, uma mesa enorme com todo mundo em volta. E eu vou dizer, olha, não sei porquê, não sei como, não sei explicar absolutamente nada, não entendo nada da Bíblia. A única coisa que eu sei dizer é que agora eu estou no caminho certo. Não me perguntem nada, porque o que eu senti esse final de semana eu nunca tinha sentido nesses 10 anos que eu sou médium, que eu trabalho com o centro espírita. Foi algo que eu não sei explicar. E a presidente levanta, eu sei, Dila, o que você sentiu. Eu também já senti isso, é uma emoçãozinha no coração. Inclusive os espíritos já vieram, já avisaram que você tomou banho de piscina. Eu falei, não tomei banho de piscina. Eles adoram inventar história. Eu não tomei banho de piscina, eu me batizei. Eles não contaram a coisa direto. Eu entreguei meu coração, tá, tudo bem. Meu pai é pastor, eu nem sabia.
Meu coitado desse pai. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus no interior. Passei um dia, um final de semana com ele, também fiz a mesma coisa que você. Entreguei meu coração, não sei o que. Eu vi que era tudo emoção. Hoje aqui, eu como estou, eu falei, bom, se para você foi emoção, tudo bem, mas para mim não foi emoção. A emoção foi uma consequência de algo que eu estou sentindo e que eu não sei explicar. Pode ser que eu volte um dia, eu nunca voltei, mas pode ser que eu volte um dia a conversar com vocês e explicar direito. Hoje eu não tenho condição. A única coisa que eu vi dizer é que eu preciso fazer isso. É dizer, e eu acho que isso é interessante, inclusive para o mundo espiritual, que a partir de hoje eu não pertenço mais a isso aqui. Eu estou indo trabalhar de uma outra maneira, de um outro jeito. Espero que vocês entendam. Pronto, fechei a porta, saí, entreguei toda a minha vida espiritual ali. Mas, gente, não foi fácil. Aí seria mais um dia de conversa, porque eu fui perseguida, eu não dormia, cama balançando a noite inteira, me derrubavam da cama. Eu tinha uma cachorra que gritava a noite inteira, ninguém dormia na casa. Tinha quadros mediúnicos que eu tive que tirar do quarto, então fui sendo orientada. Tira o quadro, tira os livros tinham que ser queimados, eu rasguei o livro todo, joguei dentro de um cesto. Horrível para minha família, porque todo mundo era espírita, ver um negócio daquele. Minha irmã deixou de falar comigo, não falava. Meu pai, muito triste, mas ao mesmo tempo, bom, é Deus, vamos lá, deixa lá. E tudo começou a mudar, mas mudar para pior. Eu vivia sendo perseguida. Ninguém conseguia dormir no quarto, porque tudo caía. E aí um dia, eu conversando com a Alex, eu não estou entendendo por que está acontecendo tudo isso, se eu entreguei meu coração. Mas é que o mundo espiritual não queria. E mais ainda, eu precisava tomar uma posição. Qual era a posição? Expulsar. Eu não conseguia fazer isso. Porque minha avó ainda me visitava. Eu abri o olho, estava vendo ali na porta. Vovó, eu não posso falar com a senhora, e virava. Isso é uma posição de um crente? Não, de jeito nenhum. Eu tinha que tomar uma posição. Até o dia que eu estendi minhas mãos e expulsei. E aquilo que era minha avó virou um demônio. Que gritava. Minha cachorra gritando, eu gritando, acordei todo mundo em casa. Todo mundo gritando, você sabe o que era? Eu não podia dizer, eu expulsei minha avó. Mas eu tinha expulsado o demônio. Expulsei todos os que apareciam. E expulso todos os que aparecem. Eu não estou aqui para falar com demônios. Eu estou aqui para falar com Jesus. Ele tem que ser o centro da minha vida. E é para Ele que a gente deve. Com Ele que eu devo falar. É com Ele que eu tenho que me dirigir. E é com Ele que eu tenho que andar. Então, foram muitos anos que se passaram aí de muitas perturbações. A partir do momento em que eu tomei a posição, a coisa melhorou. E eu fiquei aí uns 4 anos sem contato espiritual. Eu pedi a Deus, eu não quero. Eu não via nada. Eu vi que era um momento que eu precisava me dedicar. Até o momento em que eu volto ao meu dom espiritual. Hoje é discernimento de espíritos, então eu consigo discernir um espírito de outro. E sei que isso é um dom. E mais ainda, pela primeira vez, há 2 anos atrás, eu vi anjos. Eu nunca tinha visto anjos na minha vida. E eu sempre vi demônios. Eu fico bem emocionada porque ver o mundo espiritual demoníaco é muito feio, mas eu não tinha ideia de que a visão de anjos, a visão do céu, faria com que eu me esquecesse tudo que eu tinha passado. É igual uma mãe que sofre para parir, está ali gritando, arrasada. Meu Deus, por que eu escolhi um parto normal acabada? Né, mãe? Mas quando pega o bebê, que bota no seio, ou quando bota o bebê no colo, que tem aquela sensação, nem lembro das dores que passou, né? Foi a mesma coisa que eu senti ali. Quando eu vi anjos, eu falei assim, gente, que visão maravilhosa. Eu quero isso, Senhor, eu quero ver anjos. Eu quero ver o demônio, ou o lado espiritual, quando for por um propósito do Senhor. Mas agora eu estou aqui para contemplar os céus. Para contemplar o dia em que eu vou estar diante do Senhor. Eu sei que é uma estrada muito longa, de muitos tropeços, mas quando a gente está em família, quando a gente está lendo a palavra, tudo fica mais fácil. Por isso, irmãos, eu vim aqui para dizer para vocês e aquelas pessoas que têm sofrido isso, essas influências malignas. Influência maligna não é aquela pessoa que recebe o santo e fica batendo, não. Isso aí é fácil, bota a mão na cabeça e expulsa. E se o espírito ou o demônio abrir a boca e dizer, sim, você está me expulsando por quê? Eu não estou, calha a boca, que eu estou te expulsando em nome de Jesus. Eu não estou expulsando meu nome, porque ele adora ficar colocando você em evidência. Você pecou nisso, você fez aquilo, claro, ele viu. Ele inclusive te induziu a fazer isso para depois jogar na sua cara. Mas você tem que olhar para ele com toda a autoridade que você tem, que foi lhe dado no momento em que Jesus tomou a chave do inferno, dizer para ele, eu não te expulso em meu nome, vá para o inferno, porque eu te expulso em nome de Jesus. Acabou, eu não estou aqui para ter conversa com o diabo. Agora a preocupação é quando a gente é influenciado e não percebe.
São os sentimentos, são os pensamentos. A gente falou de inveja há 15 dias atrás, né? A inveja, essas coisas que são tão sutis. E hoje o diabo sabe. Ele não vai se manifestar para você ficar se batendo. Porque ele sabe que vai ter um crente que vai expulsar. Ele vai influenciar devagarzinho, ele vai encostar e vai fazer você pensar, inclusive, que você não é filha do Senhor. Eu estou sentindo isso no meu coração. Que tem pessoas aqui que às vezes tem essa sensação de que não é filha de Deus porque tem passado dificuldade, que não é filha do Senhor porque o Senhor abençoa mais um do que o outro. De jeito nenhum. Deus te ama tanto, 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 mas tanto, que Ele encarnou. Ele deixou de estar lá no trono, encarnou para vir aqui na terra. A primeira coisa que a gente falou hoje, para que você estivesse aqui. E mais ainda, tem uma parte de Isaías que diz que Deus botou a mão no ventre e santificou. Sabe quando você estava lá no ventre da sua mãe, que você mexia, que você fazia sua mãe não dormir? Deus botou a mão ali e disse, é minha. Você vai vir para o mundo, vai passar por várias dificuldades, vários problemas, mas você é minha. Você é meu. Deus me deu essa visão um tempo atrás, falando para mim. Eu já tinha te santificado. Só faltava o momento de você tomar uma posição. E no momento que a gente toma uma posição, não é que os problemas vão deixar de existir, não, gente. Às vezes até os problemas pioram, sabia? Mas quando a gente está em Deus, a gente nem sente que os problemas pioraram. A gente vive o problema de outra maneira, acreditando de que Deus está no controle. Não existe nada que aconteça na sua vida que Deus não esteja no controle. Confie nisso, acredite nisso, em nome de Jesus.